Tov, tudo bem? Como passou a noite anterior? Como vai a família? Como vai você? Quais são os seus planos? Revive tudo isso, repense cada uma das coisas, é bom para refrescar a mente. Vamos para a nossa reflexão de hoje, que se encontra em 1 Reis, capítulo 20. 1 Reis 20, versículo 42. Versículo 42. E disse-lhe: Assim disse o Eterno: Porquanto deixaste escapar da mão o homem que havia posto para a destruição, a tua vida responderá pela vida dele, e o teu povo pelo povo dele. Essa é a nossa reflexão de hoje. Temos sempre que preservar o fazer o bem, pensar sempre em fazer o bem, falar em fazer o bem. Mas existem situações, como era o caso aqui, o Eterno tinha entregado um homem na mão do outro para a destruição. Era a punição dele. E este homem deixou vivo. Resultado, veio um profeta e disse: você vai responder pela vida dele, porque ele não era para estar vivo. E o seu povo vai responder pelo povo dele. É uma situação interessante. Uma lição é que existem pessoas no mundo que cometem vários tipos de atrocidades, sabendo ou não. Às vezes eles sabem que é atrocidade, às vezes não sabem. Mas na maioria das vezes sabe, porque são coisas que chamam muito a atenção. Então a pessoa sabe que está errado. Essas pessoas serão punidas pelos seus erros. E a questão é que às vezes já encontramos as pessoas com os sintomas das punições, da punição ou das punições pelo que as pessoas fizeram. E não sou eu, nem será você quem vai impedir ou atrapalhar a punição do Eterno. Existem pessoas que podem e devem ser punidas. E se eu ou você se meter a querer ser mais sábio do que o Eterno, como este homem aqui fez, pode acontecer, é um alerta gravíssimo, pode acontecer que a nossa vida responda pela vida da pessoa. Afinal, a pessoa está sendo punida pelos atos que cometeu. Pode ser que a pessoa diga para você, pode ser que não, mas certamente está sendo punida. Então temos que tomar todo o cuidado para não corrermos um risco óbvio. Um versículo simples como esse, versículo 43, e o rei de Israel foi à sua casa desgostoso e indignado, e veio a Shomrone. Quantas vezes você tenta ajudar uma pessoa e não era para aquela pessoa ser ajudada? Aquela pessoa estava passando por uma punição. Nós é que temos que abrir os olhos para não causar em nós mesmos, um desgosto e uma indignação. Abrir os olhos e enxergar o quanto antes que aquela pessoa está passando por aquilo porque tinha que passar. Existem pessoas que passam por determinadas coisas e não é punição. Sim, existem, mas nós não sabemos. Então eu sei que é difícil, é duro, mas existem pessoas que têm que deixar ser punidas. Porque são pessoas que às vezes são inaprendíveis, não aprendem. Eles não aprendem. E você encobre o erro e ela nunca será punida, então ela nunca vai aprender. A pessoa tem que aprender, de uma maneira ou de outra, mas tem que aprender e tem que ser punida. Então, a reflexão de hoje é mais dura, mas é necessário. Prestemos mais atenção
as pessoas que têm, às vezes, sintomas que variam muito, sintomas de punição. Sempre que você for ajudar uma pessoa, veja como é a pessoa, qual a reação da pessoa, mesmo que receba a sua ajuda, tá certo? São detalhes que passam desapercebidos, mas que a partir de hoje podemos pegar esses detalhes e usá-los como confluência para aquilo que vamos fazer ou deixar de fazer com essa pessoa. Tá bom? Muito obrigado pela sua visualização. Releia esse texto porque é muito bom, é muito reflexivo. Nos veremos na próxima reflexão. Shalom!